Deus, para termos comunhão uns com os outros, para aprendermos e meditarmos na palavra dele. Amém? Tem um texto no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 12, que diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus Cristo, ele resolveu de uma vez por todas a maldição do pecado. Ele se fez sacrifício por nós, para nos resgatar de uma vez por todas da maldição do pecado e nos levar para ele. Que nós possamos nessa manhã meditar no resgate que o Senhor trouxe a todos nós. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui na igreja, juntos, para adorar esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você nessa manhã a se desligar de tudo aquilo que te causa preocupação, a se desligar de tudo aquilo que talvez possa trazer alguma inquietação ao seu coração, e que você medite na palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Nessa oração, fale com o Senhor aquilo que você precisa ouvir. Diga para o Senhor a sua necessidade, qual é a sua limitação, o que está te afligindo. E eu creio que o Senhor vai trazer respostas ao seu coração nessa manhã. Senhor, nós queremos te exaltar por tudo que o Senhor é. Desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus tão poderoso como tu. Pai, um Deus que resgatou tanto o povo hebreu ali do Egito, mas um Deus que nos resgatou através do seu Filho Jesus da maldição do pecado. A condenação que estava proposta a nós, o Senhor levou sobre si ali no madeiro. Pai, fale com a tua igreja nessa manhã. Fale, Senhor, através do louvor que será entoado. Senhor, Espírito Santo, entre nesse lugar agora, trazendo vida, trazendo, Senhor, regozijo, trazendo, Senhor, um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de amor e de meditação na tua palavra. Entre em cada coração nesta manhã. Fale conosco através do estudo. Fale conosco, Senhor, Espírito Santo. Traga luz, traga revelação. Nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor com bastante alegria nessa manhã. Aleluias. Nos encontramos, Senhor, em tua casa, no teu altar. Eu me renuncio, eu me entrego. Diga aí. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os seus pensamentos, que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixa em teu altar. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus.
Diga a Ele. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Eu não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos. Te dou os meus planos, teu querer, deixa em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar. Nos entregamos um sacrifício vivo a ti. Eu me renuncio, Senhor. Lugar de renúncia, lugar de confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Eu confio. Lugar de renúncia, lugar de confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Eu estou no teu altar. Eu me entrego nesta manhã, Senhor. Eu me entrego todas as minhas vontades, todos os meus desejos. Eu entrego a ti. Estou no teu lugar de morte. Estou no teu lugar de morte, lugar de se entregar, com um sacrifício vivo a ti. Eu me entrego, eu confio. Lugar de renúncia, lugar de confiar, porque tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Diga a Ele: eu estou no teu altar. Eu estou no teu altar. Eu estou no teu altar. Estou no teu altar. Adore o Senhor com as suas palmas. Adore Ele, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Lagoinha. Glória a Deus. Que honra poder estar aqui hoje, compartilhando mais um pouquinho do nosso estudo, do estudo expositivo que nós estamos fazendo de Êxodo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
nós vamos estar... Pronto, já está ali. Falando um pouquinho sobre os capítulos 25 de Êxodo, a 25 a 31 e 35 a 40. E esses capítulos se referem a assuntos semelhantes, por isso nós vamos estar hoje expondo todos esses capítulos. Mas antes de começarmos, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós nos colocamos na Tua presença. Clamamos, Senhor Deus, pela Tua presença nesse lugar. Reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Sabemos que o Senhor já preparava o ambiente. E nós declaramos, Senhor Deus, como cantamos nessa canção. Estamos no Teu altar. Estamos na Tua presença. E queremos nos render e confiar a Tua direção, no Teu direcionamento, na Tua orientação contida na Tua palavra. Rendemos nossos corações a Ti, Senhor. Colocamos nossas mentes cativas à Tua palavra nessa manhã. E que ela encontre um solo fértil em nossos corações e frutifique em nome de Jesus. Amém. Se você acredita nisso que você orou, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos nessa série que chamamos de O Resgate, com um estudo expositivo do livro de Êxodo, nesses capítulos de 25 a 31 e 35 a 40. E o tema principal desses capítulos se refere à presença de Deus no meio do seu povo. Ai, gente, espera aí que eu sou a professora nova, não sei se... Deixa eu ver se passou. Eu não sei passar. Eu estou partando aí mesmo. Será que está sem pilha? Ó, lá vem o socorrista. Amém. É ao vivo, né, gente? Glória a Deus. Mas eu vou começar falando, então, dos principais pontos que nós vamos estudar nessa manhã. E nós vamos falar sobre o significado da presença de Deus, o tabernáculo ali como a morada de Deus no meio do seu povo, o papel dos sacerdotes, beleza. O papel dos sacerdotes e os símbolos da adoração, a glória de Deus enchendo o tabernáculo e o tabernáculo apontando então para Jesus. Se você quiser fazer alguma pergunta no final, o QR Code está na tela. A gente vai em algumas telas colocar também. Você fica à vontade. No final, a gente vai deixar um espacinho para tirar as dúvidas. Amém, igreja? Então, o que significa para nós a presença de Deus? Eu queria começar fazendo essa pergunta para que nós tenhamos uma reflexão. O que significa a presença de Deus para mim? Porque eu preciso dessa presença. Como é que eu posso experimentar a presença de Deus na minha vida hoje? E nós vamos perceber ao longo da leitura desses capítulos que após a saída do Egito, Deus... Pronto, está funcionando. Após a saída do Egito, Deus instrui Moisés ali. Na aula passada a gente viu Moisés, então, no Sinai, recebendo ali diversas orientações do Senhor, várias leis. O Senhor começa ali a descrever as leis que Ele queria estabelecer no meio do seu povo. E também Deus começa ali no capítulo 25 a orientar Moisés sobre a construção do tabernáculo. Moisés havia feito um pedido, não sei se você se recorda, né, desse diálogo de Moisés com Deus.
Senhor, se não for com a tua presença, eu não vou. Né? Eu não posso ir se não for com a tua presença. E pede, então, para Deus não retirar a presença dele do meio do seu povo. Porque se não fosse com a presença, ele se recusava a ir, a direcionar o povo pelo deserto sem o Senhor. E aí, então, Deus dá instruções para Moisés sobre a construção de um tabernáculo, onde ele, então, faria morada no meio do seu povo. E aqui a gente vai ver a importância da presença de Deus, muito mais do que milagres, do que provisão. Moisés estava ali no deserto com aquele povo, e ele tinha acesso a tanto, já tinha visto ali os milagres de Deus, o próprio período, né, no Egito ali das pragas. Moisés vislumbrou, né, disso aí, de tantos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, ele mesmo sendo usado de uma forma que nem ele acreditava que ele poderia ser, mas ele se recusa a caminhar sem a presença de Deus. Né? Então, a presença de Deus, ela é muito mais importante do que qualquer milagre, do que qualquer provisão, porque se estivermos passando por dificuldades, por circunstâncias adversas, mas tivermos a presença de Deus conosco, tudo é diferente. E eu posso dizer isso para vocês assim, com toda a confiança, com toda a convicção, porque já contei algumas vezes em leitura bíblica, em outras aulas, passei um dos maiores desafios da vida, que é a perda de um filho. E naquela ocasião, eu e meu esposo, se não fosse a presença de Deus na nossa vida, nós talvez não estivéssemos aqui hoje para contar essa história. Né? Então, em meio às circunstâncias, a presença de Deus, ela importa muito mais do que milagres ou provisão. E Deus é um Deus que anseia ter essa comunhão com o seu povo. Então, nós vamos ver uma experiência nesses capítulos de amor, de cuidado, né? E até de paz ali de Moisés, em meio a tudo que ele ia viver no deserto, com a convicção de que se ele tivesse a presença de Deus, ele poderia seguir em frente. Né? Então, que nós possamos ter essa experiência, né, de amor, de cuidado, de paz em meio à guerra. Paz não a que o mundo oferece, que é aquela que está de acordo com as circunstâncias, mas uma paz que ultrapassa a nossa razão, nosso entendimento, que excede a nossa razão, que vai contra tudo aquilo que está ao nosso redor, que contradiz as circunstâncias negativas em meio aos nossos desertos e dificuldades na nossa vida. Amém? E mais do que isso, também salvação. A presença de Deus, ela representa a própria salvação que temos no Senhor. O nosso resgate da condenação para salvação eterna. Né? O Senhor nos transporta ali das trevas para a luz, o nosso retorno à nossa própria essência. Então, a presença de Deus, ela significa tudo isso. E nos faz retornar ao propósito original pelo qual fomos criados, que é estar na presença de Deus e vivermos para o louvor da sua glória. Em Êxodo capítulo 25, no versículo 8, nós vamos ver o Senhor falando para Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Amém? Então, o próprio Deus anseia, né, por ter essa comunhão com o Senhor. Foi o Senhor que deu a ideia de fazer o tabernáculo para que Ele pudesse fazer morada no meio do seu povo. Que coisa linda, né? Um Deus que cria as circunstâncias para que Ele permaneça perto de nós. E o tabernáculo, como sendo então a morada de Deus para o seu povo,
o ponto que eu gostaria de abordar agora de vocês, nós vamos entender aí muitas referências que apontam o tempo inteiro para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, que apontam para Jesus. A gente vai ver Jesus presente no meio do povo ali no deserto o tempo inteiro, né? Em Êxodo, nos versículos 2 até o 9 do capítulo 25, eu vou ler alguns versículos, não todos, mas a partir do versículo 2 ele vai dizer assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Estas são as ofertas que deverão ser recebidas deles. E aí eu não vou ler todas aqui, mas o Senhor vai detalhar cada item que deveria ser trazido para compor o conjunto ali de recursos necessários para a construção desse tabernáculo. Então ele vai falar de pedras, vai falar de madeira, vai falar de instrumentos, de tecidos, né, detalhadamente. É lindo aqui como a gente vê na construção do tabernáculo. Eu sempre achei isso lindo. Na construção da arca também. O detalhe com que Deus instrui os seus servos para um projeto dele. E aí, olha que coisa linda. Deus sempre vai nos dar uma instrução detalhada quando Ele nos entregar um projeto dele. Se nós o buscarmos, se nós formos amigos de Deus, como Noé foi, como Moisés era, se estivermos na presença de Deus, Ele nos dará todos os detalhes do projeto que Ele mesmo nos chamou para fazer. Amém? Então, no versículo 8, então, ele segue falando: depois farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, o tabernáculo era uma tenda sagrada, construída conforme o modelo, o projeto, que o próprio Deus tinha entregue ali para Moisés. E ela representava, então, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E onde era um lugar, a tenda, era um lugar onde Deus concedia ali perdão mediante sacrifícios. E aí você vai ler, quando você fizer a sua leitura, se você ainda não fez, mas eu recomendo que faça a leitura detalhada dos capítulos. São muitos, a gente não consegue ler tudo aqui em menos de 1 hora. Mas você vai perceber que tinha um ritual e uma organização e uma forma ali dos ritos para que Deus concedesse perdão, para que Deus purificasse os sacerdotes, o povo, e continuasse presente no meio deles. E lá nessa tenda, Deus concedia perdão mediante sacrifício. E aqui eu quero fazer uma referência. Eu não vou ficar indo e voltando muito lá no Novo Testamento, mas eu acho muito importante a gente fazer essa leitura, porque Hebreus traz exatamente a descrição daquilo que acontecia lá no tabernáculo. E eu convido você a ir lá no seu Novo Testamento, em Hebreus capítulo 8, não vou ler todos os versículos, mas vou ler alguns e vou passando. Hebreus capítulo 8, versículo 1, diz assim: o mais importante... Não, é aqui mesmo. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. E no versículo 5 ele segue: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus,
já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia. Versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. No capítulo 9, a gente segue e ele continua falando. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Nós já vamos ver detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez ao ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. No 15, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Eu podia deixar o autor de Hebreus pregar aqui, hoje, ensinar, mas ele vai trazer esse detalhamento do que era o tabernáculo e, claro, fazendo essa referência, dizendo que era a sombra da nova aliança, a sombra daquilo que nós viveríamos hoje, como presença de Deus, hoje fazendo morada em nós, não mais em um templo feito por homens, mas a presença de Deus dentro de nós, feitos pelo próprio Deus. Amém? Amém, igreja? Você se alegra por ser morada do Altíssimo?
o Todo-Poderoso habita dentro de você. Amém? É isso que o autor de Hebreus estava explicando. Então, nós vamos ver que Deus orienta ali Moisés a falar ao povo para trazerem ofertas para a obra do tabernáculo. E o santuário, um lugar separado para o Senhor habitar no seu povo e se encontrar com os seus, através dos sacerdotes. A glória do Senhor, então, estava sobre o tabernáculo, como eu coloquei naquela imagem, né? Aquele fogo ali no meio do Santo dos Santos, de dia e de noite. E quando seguia adiante, o povo, então, deveria também seguir. Assim, o Senhor os guiou por todo o deserto. Você vai ver isso lá no capítulo 40, no final de Êxodo. O autor, Moisés, ele encerra falando exatamente isso, né? Que quando a presença se levantava, se erguia, o povo então seguia naquela direção, sendo guiados, portanto, dessa forma, pelo deserto. Exatamente como Deus quer que nós sejamos guiados nos dias de hoje, né? A Bíblia fala, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus, né? Então, é dessa forma que Deus quer que nós caminhemos, que nós vivamos a nossa vida, guiados pelo Espírito, como filhos maduros na sua presença. Amém, gente? Então, indo um pouquinho mais adiante, nós vamos ver um retrato breve. Eu não vou esgotar aqui tudo sobre o tabernáculo, não é esse o objetivo, mas vou dar uma pincelada. Nós vamos ter uma aula inteira sobre isso no Master, no Carisma Master. Já vou fazer o merchan aqui do Carisma. Quem não se matriculou e quer saber mais, lá vai ter uma aula sobre isso. E com certeza eu vou aprender muito mais lá também. Mas aqui nós vemos uma planta baixa ali do tabernáculo, com 3 principais lugares da estrutura ali. O átrio, essa parte mais externa, na frente, após a porta. O lugar santo, a parte do meio. E o santo dos santos, ou lugar santíssimo, como algumas versões trazem. E como nós já lemos em Hebreus, eu vou falar rapidamente, mas o Santo dos Santos era o lugar onde a arca da aliança, representando a presença de Deus, ficava. Então, a arca estava ali no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. O santo lugar com o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso, e o átrio que tinha ali a pia de bronze para os sacerdotes se purificarem, lavarem suas mãos, e o altar de holocaustos, onde eles ofereciam o sacrifício. E aí alguns elementos muito importantes nesse tabernáculo, que vale a pena a gente refletir, são elementos que continham ali dentro do tabernáculo. Um deles era o véu. A gente leu no livro de Hebreus que os lugares eram separados por um véu. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, né, traz essa ideia de que estamos separados de Deus pela nossa natureza pecaminosa. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, na sua presença, para que pudesse ali oferecer sacrifícios por ele mesmo e pelo povo. Jesus rasgou o véu, né? A gente tem até a nossa conferência bíblica. Também já vou fazer o merchan. Corra, se inscreva, está aberto. Né? A conferência bíblica nossa, o título da nossa conferência é Conferência, o véu foi rasgado. E é exatamente isso, porque o véu se rasgou e hoje nós podemos entrar na presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O véu rasgado é como se fosse o corpo de Jesus rasgado na cruz, em que ali ele verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso
a salvação. Quem se alegra porque o véu foi rasgado? Aleluia, glória a Deus. Então Deus deseja habitar não apenas em templos físicos, mas dentro de cada um de nós. E aqui nós vamos ver então a Arca da Aliança, o propiciatório, ali que ficava no Santo dos Santos, como eu já falei, a mesa dos pães da proposição. A arca continha dentro dela os 10 mandamentos. A vara de Arão, que tinha florescido no deserto, e uma amostra do maná que foi oferecido para o povo no deserto. E era coberta por esse propiciatório, como se fosse uma tampa, onde tinha os 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas, cobrindo ali a tampa, formando uma peça só, e ficava no lugar santíssimo, dentro do Santo dos Santos, representando, então, a própria presença de Deus. Depois a gente vai ver, em outras leituras, lá na frente, em Reis, em outras histórias, carregando a arca, os sacerdotes carregando a arca. Davi, tem uma experiência ali com a arca da aliança, querendo resgatar, porque a arca representava a presença de Deus. E o sacerdote aspergia sangue do sacrifício para a expiação dos pecados do povo, simbolizando, então, a misericórdia de Deus. Hoje nós não precisamos mais desse sacrifício. Temos acesso ao perdão pelo sacrifício de Cristo, como já lemos. Cristo foi o mediador, aquele que rasgou o seu próprio corpo, aquele que rasgou o véu. E hoje, todos aqueles que têm a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, o véu foi rasgado e você pode entrar na presença de Deus. Você tem a presença de Deus dentro de você, o Espírito Santo agora passa a habitar dentro de você. A mesa dos pães da proposição, que representava ali a presença do Senhor, como aquele que supre, sustenta o seu povo, apontando para Jesus ali no Novo Testamento como sendo o pão da vida. O castiçal com 7 lâmpadas acesas com óleo, representando também a presença de Deus no meio do seu povo. Elas deveriam arder continuamente, deveriam ficar acesas continuamente. O altar do holocausto, que era o lugar onde eram feitos os sacrifícios, e aponta também ali, como eu já falei, para a cruz de Cristo, onde o próprio Cristo se entregou e foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, para que hoje pudéssemos ter acesso à presença de Deus, ao perdão, à cura, à libertação, à purificação. O altar de incenso, que representa ali a própria intercessão de Cristo, mas também a própria intercessão do povo hoje, as orações do povo, que sobem ao Senhor como um aroma, como um aroma de incenso, como um perfume suave, e era representada ali pelo altar de incenso. A pia, o lavatório, que servia para a purificação, tanto dos sacerdotes, como também representando ali a purificação do povo. E o sangue de Jesus hoje, no Novo Testamento, é o que nos purifica, nos santifica, nos lava dos nossos pecados, a partir do seu sangue derramado na cruz. E nós vamos ver, então, agora o papel dos sacerdotes e os símbolos da adoração. Então, nós tínhamos ali Arão e seus filhos, no versículo 1 ao 4. Deixa eu ver. Versículo 1 ao 4. De Êxodo 28. Ele vai dizer: chame seu irmão Arão, separe dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Então, Deus escolhe Arão e seus filhos como sacerdotes para mediar ali entre Deus e o povo. E dá instruções também detalhadas e deveres do sacerdócio
geral. Então, o sacerdote ele tinha essa missão de representar o povo, de queimar incenso, cuidar das coisas do tabernáculo, de oferecer os sacrifícios, de abençoar o povo, mas também, além disso, eles julgavam causas importantes, civis ali daquele povo, e também eram responsáveis por ensinar a lei. Então, eles eram uma espécie de mediadores entre Deus e o povo. Nós vamos ver isso nos versículos 12 ao 19. Não vou ler aqui pelo tempo, mas eles vão ali ser colocados como esses mediadores entre Deus e o povo, e comunicavam ao povo a vontade e a aliança de Deus, intercedendo por causa do pecado do povo, e faziam também expiações pelos pecados do povo e também por deles mesmos. E para nós hoje, o que tudo isso significa, né? Então eu quero dizer hoje que para nós, Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sacerdote perfeito. Ele inaugurou a nova aliança. Ele mesmo se deu como sacrifício perfeito. Ele é o nosso intercessor. Ele está agora diante do Pai intercedendo por nós. É por Ele que nós somos redimidos. É pelo sangue de Jesus que nós podemos ser purificados, santificados, redimidos, perdoados, lavados, curados, libertos, em nome de Jesus. Quantos libertos tem aqui, encontrados por esse amor? Aleluia, glória a Deus. Então, símbolos importantes dos sacerdotes: as vestes sacerdotais, que representavam ali uma pureza, uma separação para Deus; sacrifícios, que apontavam para a necessidade de expiação dos pecados do povo; e o incenso, que simbolizava, já falei, as orações subindo a Deus. Então, em Hebreus, novamente, capítulo 4, versículo 14, nós vamos ver o autor falando, enfatizando essa referência de Jesus como agora o nosso sumo sacerdote. E diz assim no versículo 14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Jesus é esse intercessor. Jesus é esse sumo sacerdote. Podemos nos aproximar hoje do trono da graça, da presença de Deus, com firme confiança, sabendo que não temos um sacerdote qualquer nos representando diante de Deus, mas aquele que não cometeu pecado e ofereceu a si mesmo, e era homem, 100% homem, e mesmo assim não pecou, e se ofereceu a si mesmo, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa presença. Então, em Cristo, nós somos chamados também como sacerdócio real. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Senhor vai dizer, Pedro vai dizer, né, vocês são agora geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você é sacerdócio real também. Você é sacerdote dentro da sua casa. Você é sacerdócio no reino de Deus. E você foi chamado para anunciar as grandezas desse Deus e transportar pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. E, já indo para o fim, queremos falar um pouquinho aqui sobre a glória de Deus, então, enchendo o tabernáculo. No versículo
34 do capítulo 40, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo na nuvem, à vista de todos os israelitas, em todas as suas jornadas. Glória a Deus. Sempre que eu penso sobre direção, eu lembro quando o pastor Esdras fala muito aqui, né? Se Deus disser não, você não faz. Se Deus disser faz, você faz. Se Deus não disser nada, você fica quieto. Você não faz nada também, né? E é exatamente isso que o povo fazia no deserto. Se a nuvem se erguia, eles iam. Se a nuvem parava, eles paravam. E assim o Senhor os guiou por todo o deserto durante 40 anos, com a presença dele. E depois da construção do tabernáculo, a glória de Deus, então, a gente vai ver enchendo ali todo o tabernáculo. A Shekinah de Deus enche o templo, né? Deus aceitou ali, isso mostrava que Deus aceitou a morada e estava ali guiando o seu povo. Sempre que a nuvem movia, o povo ia. Apontava também para o prenúncio da presença de Deus nos seus santos. Hoje, a igreja, nós, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, você está aí, mas professora, você está falando, eu sou morada do Espírito Santo, como é que é isso? A própria palavra fala, Paulo vai falar, em 1 Coríntios, capítulo 3, dizendo: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Então, apontava para isso, para essa morada que Deus faria no meio do seu povo na nova aliança. Apontava também para a eternidade em que Deus habitará eternamente com os seus santos no novo céu e na nova terra. Em Apocalipse 21, no versículo 3, a gente vai ler: ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então, nessa parte, né, em todos esses capítulos, a gente vai ver a Shekinah ali, após a construção do tabernáculo. De 25 a 31, a gente vê as ordens de Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, falando como que eles deveriam construir. E do 35 a 40, nós vamos ver já a construção desse tabernáculo. Por isso, nós unimos os capítulos. E quando eles terminam de construir, então, a glória do Senhor enche o tabernáculo, a Shekinah de Deus enche o templo. E da mesma forma como aquele povo era guiado pelo Senhor, pela sua presença, pela sua nuvem, pela sua glória, hoje o Senhor nos convida a sermos guiados pelo seu Espírito em nossa vida diária. Amém? E, por fim, o tabernáculo apontando, então, para Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Então, o tabernáculo era um símbolo de algo maior, como o próprio autor de Hebreus vai falar, era a sombra do que haveria, do que viria, né? Do que haveria de vir. E Jesus veio habitar entre nós como a presença de Deus em carne, se fez homem. Jesus foi 100% homem, nasceu de uma mulher e habitou entre nós. E em Jesus nós temos, então, o verdadeiro sacrifício que hoje nos purifica de todo pecado, quando recebemos como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Salvador. Então,
temos esse perdão dos nossos pecados e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Em Jesus também temos um sumo sacerdote, que agora nos conduz ao Pai, que através dele, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Jesus também é essa luz do mundo, né, que nos guia no caminho certo. E hoje Deus habita, não mais em templos feitos por homens, mas em nós, através do seu Espírito. Glória a Deus por isso. E, para a gente não perder o fio, né, e a pegada do nosso pastor, que está seguindo nas aplicações práticas, fazendo uma aplicação prática dessa palavra, desse estudo, né, como então vamos buscar a presença de Deus? Então, podemos experimentar a presença de Deus diariamente? Quantos creem nisso? Amém. E nós temos sido incisivos em ensinar isso nesse altar, né? A nossa busca pelo secreto, a nossa busca por intimidade, por um relacionamento pessoal com Deus, porque Deus é esse Deus pessoal, né? Eu me recordo aqui de quando Jesus fala, né? Quando ele diz para os discípulos, muitos naqueles dias, muitos vão dizer assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E ainda assim o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Como é que pode? Né? A gente fica assim, meu Deus. O que Jesus estava querendo dizer, ele conhece aqueles que buscam, que têm intimidade, que têm o secreto. E a primeira dica que eu quero dar aqui sobre a busca pela presença de Deus é a oração constante. E aí você vai ver as referências, mas Paulo estava dizendo para nós orarmos sem cessar. Devemos orar constantemente. A leitura da palavra, ou seja, a busca ali pela leitura, pelo aprender, pelo conhecer os princípios e as verdades contidas na sua palavra. Salmo 119 vai dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Uma outra forma de buscar a presença de Deus, santidade e obediência. Então Tiago vai dizer, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então Deus, Ele é um Deus santo e Ele quer que sejamos santos, separados para uma vida de comunhão com Ele. E como filhos verdadeiros que somos, que possamos parecer com esse Pai, que possamos ter as mesmas características desse Pai. Quando você olha para um pai, para um filho, né, pelo menos os meus lá em casa, que eu só tive menino, você olha para os meninos, é mesmo que está vendo o meu marido, Marcelo, né? O mozão. E aí você diz, menino, Miguel é a cara do Marcelo. E é, porque o filho se parece com o pai. Às vezes vai parecer com a mãe, mas tem ali um DNA. E importa que nós, como filhos que somos, tenhamos o mesmo DNA do Senhor. Amém? Comunhão com os irmãos. Então, próprio Jesus diz, né, onde 2 ou 3 em meu nome se reunirem, ali eu estou no meio deles. Então, estar aqui no meio dos irmãos também é uma forma de buscar a presença de Deus. E por último, não menos importante, talvez mais importante, a adoração sincera. Quando João fala ali, descreve a história, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus vai dizer, está chegando a hora, e de fato a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então quero que você fique de pé nesse momento, e que nós possamos começar a refletir, que essa palavra entre na sua vida, que depois eu sugiro que você leia com calma,
cada capítulo de Êxodo e peça ao Senhor que ministre no seu coração, tenha sua própria experiência ali, de ouvir Deus falando com você, dos símbolos e de tudo que nós falamos aqui hoje. E que nós possamos trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. Senhor, eu tenho buscado a Tua presença. Senhor, eu tenho buscado de forma correta. Senhor, o que está faltando? O que eu posso mudar ainda hoje? Para que o Senhor habite plenamente na minha vida. Eu convido você a abaixar sua cabeça agora e orarmos juntos. Para que o Senhor se faça presente no nosso meio e permaneça em nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Senhor, pedindo que o Senhor Deus ouça o clamor dos Teus filhos. Pai, ouve o nosso clamor nessa manhã. Queremos buscar a Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor Deus, ser morada Tua. Pai, eu oro nessa manhã para que o Senhor habite em nossas vidas e nos guie, assim como o Senhor guiou o Seu povo lá no deserto. Guia-nos por esta jornada, Pai. Guia-nos diariamente. Queremos ser encontrados como filhos maduros, que têm intimidades com o Senhor e que o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ainda dá tempo? Eu estou com a sensação de que eu fiz uma maratona aqui em cima. Amém, queridos. Poderia sentar. Só uma pergunta para responder aqui para os irmãos que fizeram a pergunta. As demais, se tiverem, você pode perguntar aí no QR Code. A pergunta é uma pergunta bem propícia, né? E é bastante atual para os nossos dias. A pergunta é: vemos que Israel pretende levantar novamente o templo para fazer sacrifícios ao Senhor. O que isso nos ensina ou significa para nós? Então, durante a história bíblica, nós vimos que foi construído 2 templos, né? O primeiro templo ele foi destruído no ano 586 a.C., né, pelos babilônios. O segundo templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E sempre foi cogitada a construção do terceiro templo. É um simbolismo para os judeus. Os judeus acreditam que com a reconstrução do templo, eles estão conectados com Deus e a vinda do Messias. Só que não é a vinda de Jesus que nós falamos, porque eles ainda aguardam a vinda do Messias. Para nós, a vinda do Senhor não implica na reconstrução de algum templo, porque o templo já foi construído, esse templo é nós. Jesus, ele taberculou-se entre nós. Né? Ele faz morada entre nós. As orientações para a volta de Jesus, o próprio Jesus deu lá em Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vemos alguma coisa também em Daniel capítulo 9, que vai falar justamente dos sinais que antecederão a volta de Jesus. O que se fala sobre reconstrução do terceiro templo, como vai ser, né? O que nós sabemos que essa reconstrução, o local do segundo templo, há uma disputa muito grande, né? Tanto pelos árabes, né, pelos judeus. Eles entendem que o lugar é um lugar sagrado e que essa reconstrução significa a vinda do Messias pela primeira vez para eles, né? Porque eles ainda não acreditam que Jesus é o Messias que veio. Amém? Que aula maravilhosa, né? Que possamos aprender cada dia mais que Jesus, ele pagou o preço, ele se tornou sacrifício. E abra um parênteses, irmãos, é muito interessante, é bonito, às vezes nós vemos até algum simbolismo no nosso meio de algo que é judaico, mas isso não vai fazer diferença nenhuma em relação à nossa salvação. Nós não precisamos tocar um chofar, nós não precisamos ter uma arca em casa, nós não precisamos ter nenhum símbolo, né, judeu, porque nós somos cristãos, nós fomos resgatados por Jesus Cristo.
Amém? Então não precisamos usar vestes. Se quiser usar, usa, mas não vai ter nenhum significado em relação a nos aperfeiçoar ou nos santificar mais. O que nos santifica é a palavra de Deus e uma vida de jejum e oração, uma vida de intimidade com Deus, relacionamento com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos no próximo domingo, encerraremos essa série de leituras, de estudo expositivo do livro de Êxodo, que você possa meditar mais em casa sobre esse tema, que é tão importante, o resgate do povo ali que saiu do Egito em direção a Canaã Santa. Jesus nos resgatou do inferno e nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Que eu e você possamos nos regozijar por esse privilégio que Jesus nos deu. Amém? E mais uma vez, queridos, convido você a estar conosco na IBD todos os domingos. No próximo módulo já está preparado. No próximo domingo nós iremos anunciar. É um assunto muito importante para o seu crescimento, para a sua edificação. Convidamos vocês também para a leitura bíblica cronológica. Ela já está entrando em alguns pontos que vai trazer mais curiosidade, mais entendimento, um entendimento mais amplo de toda a história bíblica, como os fatos desenrolaram e como que Deus fez. Tanto o Novo, o Antigo Testamento, os fatos ali narrados, os fatos ali vivenciados, apontando para a nova aliança através de Jesus. Então, todos os dias, 5h30 da manhã, estamos ali no YouTube, na leitura bíblica cronológica. Não comecei ainda, dá tempo, está tudo gravado, se esforce, esteja com a gente, tá bom? E a nossa conferência bíblica, o véu foi rasgado, está chegando, você pode dar um glória a Deus por isso. Amém? Todos os nossos preletores já foram confirmados, está tudo ocorrendo bem, graças a Deus, e contamos com a presença de vocês, com as orações de vocês, com a divulgação. Divulgue para o seu amigo, divulgue para o seu familiar, para estar conosco aqui nos dias 28 e 29 de março. As inscrições estão abertas, nós estamos no primeiro lote, que tem um preço super abençoado para você participar, para você estar aqui com a gente, tá bom? E contamos com a participação de todos vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, pela vida da professora Jordana, que ministrou. A Jordana fez uma maratona hoje, Ela, 5h30, estava lá na leitura bíblica, junto com o Mozão, com o Marcelo, e esteve hoje aqui pela manhã, nesse ensino da palavra, com tanta profundidade, com tanta propriedade. Amém? Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado porque o Senhor nos resgatou primeiro. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. E o nosso coração é grato por tanto amor. Pai, por tudo o que o Senhor fez. Tanto zelo, tanto cuidado. Desde aquele povo que esteve caminhando no deserto, o Senhor esteve com eles através da nuvem e através da coluna de fogo. E hoje o Senhor está entre nós, no meio do seu povo, em nós e através de nós, Pai, nos trazendo vida, nos trazendo entendimento de que, independente de circunstâncias, a paz que excede todo entendimento está em Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, esta igreja. Abençoe, Pai, a vida de cada ouvinte da Tua palavra, daqueles que estão em casa assistindo essa aula, essa transmissão. Que o Teu Espírito Santo venha e faça morada permanente, Pai. Nós Te agradecemos pela vida da Jordana, Pai. Te louvamos, Pai, pela a capacitação dela, pelo preparo dela, pela preocupação, pelo zelo em transmitir uma aula com excelência e com tanto amor, Pai. Obrigado por este momento, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus Te abençoe. Daqui a pouco temos culto. Aleluia.